Então vamos meditar na palavra, João capítulo 20. Nós vamos ler até o verso 8, que diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado as faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Amém. Amém, queridos? Eu quero chamar você nessa noite, primeira coisa, para você se ligar nessa mensagem, para você ficar atento nessa mensagem, para não perder nenhum minuto, para você ficar ligado naquilo que Deus quer falar com cada um de nós nessa noite. Uma mensagem forte, poderosa, abençoada que Deus me deu, que Deus ministrou ao meu coração para passar para a igreja. Uma mensagem muito abençoada para esse momento da Santa Ceia que nós estamos vivendo aqui nessa história, nessa porção bíblica, o momento da ressurreição, que Jesus havia ressuscitado, que é o que nós celebramos na Santa Ceia. Então, um momento muito importante. Eu dei o nome dessa mensagem: 3 vidas, um novo caminho. Porque aparece nesse texto 3 vidas, 3 pessoas, que eu quero rapidamente falar sobre elas, para explicar um pouquinho sobre elas, um pano de fundo, para depois nós entrar no texto. Primeiro aparece nesse texto Maria Madalena, que nós conhecemos, nós ouvimos falar de Maria Madalena. Maria Madalena, que é a Maria de Magdala, de uma cidade próxima a Jerusalém. Magdala, por isso Madalena, que veio traduzido para nós como Madalena, que não é o sobrenome dela, mas é onde ela morava. Maria de Magdala. Essa mulher, pela tradição, muitos creem que ela é a mulher adúltera, aquela que iam apedrejar ela, mas não é uma opinião de todos os teólogos, mas se crê que é aquela mulher. Mas a palavra diz que essa mulher, quando se encontrou com Jesus, Jesus expulsou nada mais, nada menos do que 7 demônios dela. 7 demônios. A mulher estava perturbada, a mulher estava terrivelmente perturbada, terrivelmente amaldiçoada. Ela vivia num momento de trevas, momento complicado. 7 demônios foram expulsos de Madalena. Só que essa mulher passou por uma transformação. Quando Jesus impacta a vida dela, quando Jesus expulsa da vida dela os demônios, essa mulher passa por uma transformação e ela passa a seguir Jesus. Ela não larga mais Jesus, ela segue Jesus. O texto fala, os outros evangelhos contam que junto com ela nesse momento tinha outras mulheres, tinha Salomé, e fala da outra Maria que estava junto com ela. Mas João faz questão de destacar a Madalena, de falar dela, de contar a história dela, porque Madalena, quando chegou nesse momento lá no sepulcro, foi um momento difícil para ela, porque foi frustrante, porque ela com as outras mulheres foram levar perfumes para passar no morto, para passar no defunto, que tinha morrido na sexta-feira. Aí elas chegam lá, Madalena quando chega, o sepulcro está aberto, o corpo de Jesus não está lá dentro, e elas se desesperam, um momento frustrante. É muito frustrante quando as coisas não acontecem como a gente quer. É ou não é? É muito frustrante quando nós esperamos algo e não acontece. É muito frustrante quando nós queremos algo que não acontece. É muito frustrante quando batemos na porta e a porta não abre.
É muito frustrante quando esperamos fechar um negócio, o negócio não fecha. É muito frustrante quando eu quero um emprego, está tudo certo e não acontece. É frustrante demais. E ela passou por uma frustração. Mas os planos de Deus são maiores do que os nossos. Ela não sabia o que esperava por ela. Ela não sabia o que estava acontecendo. Mas ela passou por uma frustração. Mas essas mulheres eram dedicadas a Jesus. Elas levaram perfumes. A palavra diz que elas sustentavam o ministério de Jesus. Mas só que mulheres não tinha validade na época. O que uma mulher dizia não tinha valor. Tanto que os rabinos da época, que a religião da época, que a religião ela é preconceituosa, a religiosidade, desculpa, ela é preconceituosa. A religião não. A religião ela é para religar o homem a Deus. Mas a religiosidade é preconceituosa. E eles tinham preconceito com as mulheres. Tanto que os rabinos diziam: é melhor tocar fogo na Bíblia do que ensinar para uma mulher. Tamanha discriminação que as mulheres tinham. Tamanha discriminação, porque a religiosidade ela discrimina. Ela discrimina pela cor, se é preto, se é negro, se é branco, se é amarelo, se é azul, ela discrimina. A religiosidade discrimina o cabelo, o tamanho do cabelo, ela discrimina o uso da roupa. A religiosidade discrimina o peso, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. A religiosidade discrimina o sexo, se é homem ou se é mulher. Mas Jesus não. Jesus não discrimina. Jesus salvou essa mulher. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele salva negro, preto, branco, amarelo. Ele salva rico, pobre. Ele salva o presidente, ele salva o mendigo. Ele não faz acepção. Tanto que Paulo fala em Gálatas 3:28, não há judeu nem negro, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. A salvação, ela está disponível para todos, através de Jesus. E essa mulher conheceu a salvação. Aí o outro personagem aqui é João. João é conhecido como o filho do trovão. João, ele amava muito Jesus, ele estava sempre muito com Jesus, estava muito perto de Jesus. Ele acompanhava Jesus. Chegou um momento da caminhada que homens estavam perturbando Jesus, e João fala: Senhor, o Senhor não quer que a gente ore e desça fogo do céu para queimar esses homens? E Jesus fala: não, de maneira nenhuma. O Filho do Homem veio para salvar, não para julgar. Não quero isso, João. Mas João era próximo de Jesus, era muito próximo de Jesus, tanto que na crucificação João estava lá, aos pés da cruz, junto com Maria, a mãe de Jesus, e Jesus fala para Maria: mulher, eis aí o teu filho, homem, eis aí a tua mãe, cuide dela. E a palavra diz que a partir daquele momento, João levou Maria para casa e cuidou dela. Muito próximo ele era, muito próximo, muito íntimo. E o outro personagem que tem aqui é Pedro. Pedro, o nervosinho. Pedro, o colérico. Pedro, o estressado. Pedro, o papo reto. Sabe aquela pessoa assim que é papo reto, o negócio eu falo na cara mesmo? Assim era Pedro. Sabe aquela pessoa que diz assim, ó: não, falou para mim, ó, bateu, levou, é na hora. Não quero saber, eu falo mesmo. Ainda se orgulho de dizer, eu sou assim mesmo. Assim era Pedro. Pedro era o valentão, era o cara que se atirava na frente, era o cara que quando Jesus falava um negócio, ele, opa, só um pouquinho. Quando foram matar Jesus, quando foram buscar Jesus no Getsemane, Pedro, nervoso, colérico, estressado, pega a espada e arranca a orelha do servo do sacerdote, impulsivo. Mas só que essa forma dele impulsiva, nervosa, foi contra ele. Que quando foram levar Jesus para a casa de Caifás, que estavam lá, dando-lhe laço em Jesus, perguntaram para ele: tu conhece ele? E na hora, em vez de ele, o que é isso? Ele foi impulsivo, ele foi na hora, não conheço. Conhece sim? Não conheço. Ele nega Jesus, nervoso, estressado. E nessa cena aqui nós temos, além disso, nós temos uma preocupação do império. O império estava preocupado com a morte de Jesus. E aí foram falar com o imperador e disseram: olha, nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque se esse homem aí
roubam o corpo dele, já vai dar um problema aí, esses discípulos aí já vão fazer loucura. Então vamos fazer alguma coisa. Ok, vamos fazer. Coloca no sepulcro, coloca uma pedra gigante na frente, para que ninguém tire ela. De dentro ninguém vai conseguir tirar. Segunda coisa, coloca guardas aí para cuidar, porque ninguém vai passar pelos guardas. E terceira coisa, o selo do imperador. O imperador tinha um anel com um selo. Ele foi lá e selou a tumba. Ninguém pode mexer nessa tumba. Ninguém abaixo do imperador pode mexer nessa tumba. Ninguém pode tirar essa pedra daqui. Ninguém pode fazer nada com isso aqui. O imperador colocou o selo. Ninguém podia fazer, e ninguém abaixo do imperador fez, mas alguém acima do imperador fez. Alguém que está além do imperador fez. Porque tem coisas, meus irmãos, que fogem do nosso controle. Tem coisas que nós não conseguimos resolver. Ninguém vai conseguir arrastar pedra. Tem coisa que foge da nossa alçada, que não adianta estar lutando, estar empurrando, estar querendo derrubar, quebrar a pedra. Não tem como, foge do nosso controle. Tem coisa que só Deus faz. Tem coisa que somente Deus vai fazer. Não adianta ficar lutando contra coisa que você não vai resolver. Não adianta ficar brigando contra alguém que você não vai vencer. Não adianta. Não adianta o governo querer fazer alguma coisa, não adianta a medicina querer fazer alguma coisa, não adianta. Tem coisa que só Deus pode fazer. Só quando Ele disser, Deus, chega, basta. Quando a praga chegou a Israel, Ele disse para o anjo, chega, guarda a espada. Chega, guarda a espada. Mas é Ele, tem coisa que somente Ele vai fazer na minha e na sua vida. Amém? Amém. E aí nós vamos entrar no texto. Presta atenção, me ajuda nessa mensagem. Eu preciso da sua ajuda, porque assim, é a terceira vez que eu prego. Preguei ontem à noite, hoje de manhã e agora. Minha voz já está querendo ir embora. Me ajuda, dá glória a Deus, se empolga aí, recebe aí, me ajuda. Começou o texto dizendo que era o primeiro dia da semana, mas tem 3 palavras aqui que aparecem nesse versículo, que diz que Maria Madalena foi ao sepulcro e era de madrugada, ainda estava escuro. 3 palavras: sepulcro, madrugada, escuridão. Sepulcro, madrugada, escuridão. Madalena, quando vai nesse lugar, ela está indo para ver o corpo do mestre. Ela está indo enfrentar situações complicadas. Sepulcro, madrugada, escuridão. Sepulcro nos lembra silêncio. Morto não fala. Você vai ao sepulcro, você só vê silêncio. Morto não tem resposta. Sepulcro não tem resposta. Sepulcro é silêncio. Sepulcro não tem vida. Como é difícil enfrentar o silêncio. Como é difícil enfrentar o silêncio de Deus. Como é difícil você orar, pedir para Deus, buscar uma resposta e Deus fica em silêncio. Como é difícil você não ter resposta, porque você precisa. Maria chegou e não tinha resposta. Silêncio de Deus, o que houve aqui? É morte, é silêncio, é angústia, é tristeza, porque é muito difícil enfrentar o silêncio. É perturbador o silêncio de Deus. Quando eu oro e Deus não responde, eu não ouço nada, eu não sei o que fazer, não sei que direção tomar. Sepulcro, silêncio total. Madrugada nos remete a problema. Sepulcro, silêncio, madrugada, problema. Quantas vezes você já ouviu falar, ou você já disse, passei a noite em claro? Por quê, meu querido? De tanta preocupação, de tanto problema, fazendo conta, tentando achar uma resposta, uma saída, tentando pensar o que eu faço amanhã, pensando no trabalho, passei a noite em claro, problema, madrugada é problema. Maria enfrentava um problema. Aqui tem um problema. E a escuridão, como fica difícil quando as coisas estão no escuro.
Como fica difícil quando falta luz em casa. E eu não sei onde achar as coisas. E vou tateando, né? E vou procurando. E não sei nem cadê a vela, não sei cadê o fósforo. E é escuro, eu não enxergo nada, escuridão. Como é difícil as coisas no escuro. Como é difícil quando tudo está fechado, quando tudo está escuro. Mas o mais difícil não é a escuridão da casa. O mais difícil não é a escuridão da rua. O mais difícil é a escuridão da alma. Quando a alma está escura, quando a alma está sofrendo, quando a alma está triste, quando a alma está perturbada. São João da Cruz diz que é a noite escura da alma, aquele momento difícil que você está numa angústia terrível, aquele momento que você está enfrentando em silêncio, aquele momento que você está enfrentando problema, aquele momento que você não tem resposta de Deus, é aquele momento que você chega a dizer: onde está Deus? Você olha para o mundo, você olha para a situação e diz: cadê Deus? Isso dá uma angústia, dá uma tristeza. As pessoas às vezes entram em depressão, porque ela entra dentro dessa escuridão. 3 palavras terríveis. Maria enfrentava a escuridão, o silêncio, o problema. Mas a Bíblia diz, a Bíblia chama Jesus de vários nomes. E um dos nomes que a Bíblia dá para Jesus, que ele é a estrela da manhã. Maria não sabia, Maria não tinha visto, não tinha percebido. Ela enfrentava o silêncio, enfrentava o problema, enfrentava a escuridão, mas já havia brilhado a estrela da manhã. Aleluia. Já havia raiado no céu a estrela da manhã, mas Maria não sabia. Você talvez não sabe, talvez você não está vendo, talvez você só está olhando para o problema, mas a estrela da manhã já brilhou. A estrela da manhã já surgiu. A estrela da manhã já apareceu, o sol já nasceu, gente. O sol já nasceu. Não se desespera, não se angustia, não fica triste. A estrela da manhã já surgiu. Vou dizer uma coisa para você: é na escuridão que brilha a estrela da manhã. Você está com um problema? Você está vivendo uma noite? Você está vivendo uma escuridão? É nessa hora que vai brilhar Jesus. É nessa hora que vai aparecer Jesus. É nessa hora que a estrela vai brilhar. É na escuridão. Fica tranquilo. Vai passar. E a estrela já nasceu. Não se desespere. Amém? No verso 2 até o 4 conta que Maria, quando viu isso acontecer, ela foi desesperada falar para os discípulos. Ela encontra 2 discípulos no caminho e fala para eles que: olha, sumiu o corpo de Jesus. E agora o que a gente faz? E a palavra diz que eles saíram correndo, e um queria correr mais do que o outro, e o outro mais do que um, e queriam chegar logo. O versículo 4 diz: os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. O que nos ensina? João foi primeiro, João foi o mais rápido. O que nos ensina essa passagem? O desejo de estar perto de Jesus. João amava Jesus. João era desesperado por Jesus. João gostava demais de Jesus, tanto que ele é dito como o discípulo que Jesus mais amava. E aqui já vai contra uma heresia que se fala, que diz: Maria era a namorada de Jesus, Maria era o discípulo que Jesus mais amava. Isso só vai colar para quem não lê a Bíblia, porque na Bíblia está dizendo que Maria se encontrou com o discípulo que Jesus mais amava, não é ela, é João. Porque João, quando relata no seu evangelho, ele fala várias vezes o discípulo que mais amava Jesus. Na Santa Ceia, o discípulo que mais amava Jesus deitou no colo dele, o discípulo que mais amava Jesus. E no final da sua carta ele vai dizer: o discípulo que mais amava Jesus, esse que vos escreve. Jesus mais amava. Então não é Madalena que deita no colo de Jesus na Santa Ceia, né? No filme do Leonardo, como é que é? Do Código da Vinci, do quadro, né, do Leonardo da Vinci. Não é Madalena, é João. E João, ele nos ensina algo fantástico aqui, que quando nós amamos muito alguém, quando nós amamos muito
uma pessoa, quando nós amamos muito uma coisa, nós queremos estar perto, ou não? Quando nós amamos muito alguém, nós queremos muito estar perto dela, queremos muito estar junto, queremos sempre agradar, fazer uma coisa que agrade. Quando a gente ama muito alguém, a gente quer estar lá, aí quer levar um bolinho, aí quer fazer um agrado, quer sair para jantar, aí quer ver um filme junto. Quando a gente ama muito alguém, a gente quer estar junto, quer estar conversando. Às vezes é um amigo, né? Às vezes as meninas é uma amiga, mas ama junto, muito, que quer estar junto, quer estar lá. E João era assim, João amava tanto Jesus, que ele queria estar sempre junto com ele. Ele fazia de tudo para estar junto com ele. Ele fazia de tudo, ele estava sempre junto. Tanto que quando falou, olha, Jesus sumiu. Ele, o quê? Como assim? E saiu correndo, desesperado. Eu preciso ver Jesus, eu preciso ver o mestre, aquele que eu amo demais. O que isso precisa nos ensinar, gente? O que nós precisamos aprender com isso? Que Deus desperte em nós esse desejo de querer estar com Jesus, esse desejo de querer estar na igreja, esse desejo de abrir mão de tudo para estar na presença do Senhor. Que Deus desperte em nós esse desejo e que a gente se desespere para estar na presença de Jesus. João era desesperado para estar na presença dele. João era desesperado para estar com Jesus. Depois do verso 5 em diante, até o 8 que nós lemos, fala aqui algo fantástico, algo assim extraordinário. Quando eles chegam no sepulcro, presta atenção que você vai ouvir, acontece algo extraordinário. Eles chegam no sepulcro, a palavra diz que João chega primeiro, ele sai correndo na frente, ele chega primeiro, mas quando ele chega no sepulcro, ele olha o lençol amarrotado no chão, ele não entra, ele volta, ele se entristece, ele se decepciona, ele tem uma decepção tremenda, porque eu acho que ele, quando ele olhou, ele não acreditou que ele estava vendo aquilo, ele não acreditou que ele estava vendo que o mestre realmente estava morto, e que realmente tinham roubado o corpo dele. Mas aí Pedro entra, e Pedro, a palavra diz que Pedro olhou para o lençol amarrotado, e olhou para o lenço dobrado, e Pedro deve ter dado um sorriso, Pedro deve ter ficado muito contente, Pedro deve ter dito uau, e Pedro deve ter falado, João, volta aqui, João, porque no versículo 8 diz que João, ele viu e creu. Mas o que João viu e creu que ele não tinha visto antes? O que aconteceu? Que mistério é esse que aconteceu aqui? Porque João, quando ele chegou, ele olhou com os olhos materiais, com os olhos carnais. João, quando chegou, ele viu a morte. Mas Pedro não, Pedro olhou com os olhos espirituais. Pedro, quando chegou ali, ele não viu morte, ele viu vida, porque tinha um mistério ali, tinha um sinal de Deus ali. Nós temos que estar ligados nos sinais de Deus, meus irmãos. Nós temos que estar atentos aos sinais de Deus. Como o que está acontecendo no mundo é um sinal de Deus. Acorda para os sinais de Deus, acorda para as mensagens de Deus. Porque Pedro, quando chega ali, João olha o lençol amarrotado, Pedro olha o mesmo lençol amarrotado e fica feliz, porque ele viu outra coisa. E aqui vem algo que a Bíblia não registra, mas é uma tradição judaica, que não conta, a Bíblia não conta, mas também não interfere em nada, mas só reforça, porque disse que João viu e creu. Mas o que João viu e creu que ele não creu antes? A tradição dizia que quando o senhor, o mestre, o dono da propriedade, tinha os seus servos, quando ele ia se alimentar, uma janta, uma refeição, os servos serviam a refeição para ele, ele sentava para comer, e quando ele terminava a refeição, ele pegava o lenço, né, que estava ali, ele terminava, ele fazia assim, dobrava, amassava e jogava. Terminei, concluí, acabou, não quero mais, é o fim. Primeira coisa que Pedro viu que o João não viu. Pedro, quando entra e vê o lençol amarrotado, ele diz, terminou, concluiu, acabou, é o fim, ele concluiu a obra, ele fez a obra, ele terminou.
Pedro vê outra coisa que João não viu. Diz que Pedro olha para o lado e vê o lenço que estava no rosto de Jesus dobrado. João faz questão de registrar, o único que registra isso. O lenço estava dobrado à parte das faixas de linho. Porque nessa mesma refeição que o Senhor está fazendo, se ele não tivesse concluído, quando ele concluía, ele amassava e jogava fora o lenço. Mas quando ele não tivesse concluído, ele pegava o lenço que ele está usando, ele ia sair um pouquinho, né? Ia atender o telefone, ia no banheiro, né? Ele pegava o lenço, dobrava o lenço e deixava assim para o servo ver que ele voltaria. Pedro, quando viu, ele terminou, mas ele vai voltar. Ah, João, vem cá ver uma coisa que tu não viu, João. É um sinal de Deus. Lembra da tradição, João? Lembra da mesa colocada para o Senhor? Ele concluiu, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aqui tem uma doutrina bíblica do já, mas ainda não. Doutrina bíblica, doutrina é bíblica, não é usos e costumes, não é cabelo, não é roupa, é doutrina, doutrina, é Bíblia. O já, mas ainda não. Ele já terminou, mas ainda não concluiu. Ele já fez a obra, mas ainda falta terminar. Nós já fomos libertos do pecado, mas ainda temos o pecado em nós. Nós já conhecemos a salvação, mas ainda não foi completa a obra. Nós já fomos salvos, mas ainda não estamos glorificados. O já, mas ainda não. Nós precisamos buscar diariamente pela santidade, pela santificação. Nós precisamos diariamente buscar se parecer com Cristo, porque Ele já fez para mim e para você. E os problemas terão um fim. E a morte não é o fim. O crente, o cristão precisa entender isso. O crente não tem que ter medo de pegar vírus, não tem medo de ficar doente, não tem que ter medo de morrer, porque a morte não é o fim. É o começo, é a continuação, não é o fim. Ele ressuscitou. E chegará o fim dos problemas na nossa vida, o fim dos problemas da humanidade. A nossa esperança, meus amados, está na ressurreição. A nossa esperança está na ressurreição. Ele voltou de forma corpórea para os discípulos. Um dia Ele voltará de forma corpórea para nós. Mas Ele volta todos os dias para mim e para você, de forma espiritual. Todos os dias Ele volta para mim e para você, para dar uma resposta ao coração. Todos os dias Ele volta para mim e para você, para abençoar a nossa vida. Todos os dias Ele volta para mim e para você, para dar um livramento. Ele volta todos os dias. Então nessa noite eu quero que você agora participe comigo. Agora você vai participar comigo, mas assim, com muita força, com muito entusiasmo, com muita fé. Eu vou falar algumas coisas e você vai dizer em resposta a essas coisas, Ele voltará. Mas vai dar grito de júbilo. Vou falar algumas coisas e você vai dizer, Ele voltará. Amém? Pode ser? Vamos juntos dizer para os problemas que Ele voltará. Então eu digo, angústia, Ele voltará. Isso, fala com força. Tristeza, Ele voltará. Finanças, Ele voltará. Família, Ele voltará. Decepção, Ele voltará. Depressão, Ele voltará. Desespero, Ele voltará. Dificuldade, Ele voltará. Problemas, Ele voltará. Amargura, Ele voltará. Falta de dinheiro, Ele voltará. Falta de amor, Ele voltará. Falta de saúde, Ele voltará. Falta de prosperidade, Ele voltará. Ele voltará. Aleluia. Ele voltará, meus amados. Ele voltará. Ele volta todos os dias para mim e para você. Não se desespera. Ele voltará. O lenço está dobrado. Ele voltará. Aleluia. Receba isso nessa noite. Entenda a profundidade disso nessa noite.
Ele voltará, Ele voltará. Ele voltou para os discípulos, Ele voltará para mim e para você. E um último ponto. Passado isso, que os discípulos ficaram assim: uau, entendemos o sinal, Ele vai voltar. Mas não tinham visto Jesus ainda. A fé, porque a revelação de Pedro despertou a fé e a esperança em João. Porque Pedro não tinha tido a revelação. Aliás, João não tinha tido aquela visão espiritual. A revelação de Pedro despertou em João a fé e a esperança que tinha morrido em João, aquele que amava Jesus. Aí eles vão embora, e nisso chega Madalena de novo, talvez ali arrasada, desesperada. Maria chorava muito no sepulcro. Maria chorava muito no sepulcro. Ela queria uma resposta do amor que ela tinha pelo Mestre. Ela queria uma resposta para a sua vida, e ela chorava: onde está o Mestre? E aí ela chega no sepulcro, e a palavra fala que ela está chorando muito. E eu acho que ela deve estar de costas para o sepulcro, chorando, desesperada, quando vê se aproxima dela uma pessoa. E ela não sabe quem é. Aleluia. Se aproxima dela uma pessoa que ela não sabe quem é. De repente ela está ali: meu Deus, cadê Jesus? E aí no versículo 15 e 16 conta esse diálogo que ela tem com essa pessoa, que diz assim: esse homem diz para ela: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Ela está ali desesperada, chorando. Esse homem fala com ela, acha que é o jardineiro. Ela não sabe que é Jesus. Ela não sabe que é Jesus que está ali com ela. E ela diz: cadê ele? Me diz onde é que ele está. Ela está procurando por Jesus. Quem você está procurando? Quem você procura? Quem você procura no seu dia a dia? Quem você procura no dia do desespero? Quem você procura na tristeza? Quem você procura na angústia? Quem você está procurando? Maria procurava por Jesus. E aí vem a resposta desse homem, que ela acha que é o jardineiro. Esse homem diz para ela: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, mestre. Era Jesus que estava com ela. Era Jesus que estava do lado dela. Era Jesus que perguntava para ela o que houve. E ela ouve a sua voz, ela ouve o seu nome dizendo: Maria. Como se dissesse: Maria, sou eu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Duas coisas. Primeiro, essa mulher vivia em escuridão. Essa mulher vivia em desgraça. Essa mulher tinha 7 demônios com ela. Essa mulher viveu momentos tristes da vida, sei lá quantos anos ela tinha, perseguição, turbulência. Ela foi a primeira a ver Jesus. As mulheres que não têm voz foi a primeira a ver Jesus. Mas Jesus estava ali com ela. Deixa eu dizer para você uma coisa. Em todos os momentos que a gente passa na nossa vida, de repente você pode trazer à sua memória momentos difíceis do que você já passou na vida. De repente você tem coisas no seu coração que só você sabe, mas ninguém sabe. De repente você passou traumas na sua infância que só você sabe, mas ninguém sabe. Deixa eu dizer para você, nessa hora que você passou por tudo isso, Jesus estava do seu lado. Jesus estava junto com você, como Ele está junto com cada um de nós aqui nessa noite, como Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui conosco nessa noite. Ele está aqui conosco, e aqui nessa noite Ele chama eu e você pelo nome. Aqui nessa noite, com tudo que você tem, ou com tudo que você não tem, com tudo
aquilo que você veio buscar, com a resposta que você está pedindo. Hoje Ele fala: Juliana, Berenice, Gui, Ele está contigo. Imagina você estar orando, você vem aqui numa das manhãs dessa semana, você está aqui desesperado, ajoelhado, pedindo por uma resposta, e você ouvir o seu nome. Mari, eu estou aqui, eu vim te trazer a resposta. Fernanda! Imagina! Essa mulher ouviu o nome dela pelo Mestre ressuscitado naquela hora que ela não sabia que ele estava ali. João, o que tu precisa? Estou aqui. Aleluia! Aleluia! Poder ouvir o nome, poder ouvir o seu nome. Ele sussurra o seu nome nessa noite. Ele fala o seu nome nessa noite. Ele fala Gustavo nessa noite. Eu vim te trazer resposta. Ele fala o seu nome nessa noite. Ele fala: Simone, o que está acontecendo? Eu estou aqui. Para cada um de nós Ele responde: nisso eu estou aqui. Aleluia! E essa mulher viu Jesus pela primeira vez, a única, dali sozinha, olhando, e viu Jesus. Então, concluindo, 3 vidas, um novo caminho. Maria, a que vivia na escuridão, foi a primeira a ver a luz. Ela teve uma nova vida. João, o decepcionado, recuperou a esperança e a fé. Pedro, o nervosinho, o estressadinho, o bate-pronto, alcançou a tranquilidade no coração quando teve a revelação. Então fecho dizendo para você: calma, ainda tem chance. Calma, você ainda tem jeito. Calma, a tua situação ainda tem jeito. Aleluia! Deus está falando, gente. Calma, fica tranquilo, tudo tem saída. Às vezes a gente ouve tanta coisa, mas você só precisa ouvir uma coisa. Você só precisa ouvir Ele chamar pelo teu nome, porque Ele voltará. Amém? Feche seus olhos, por favor, curva a sua cabeça.